Salmo 27, versículo 13. Diz assim, ó, toda a sua atenção, vamos lá. Diz assim, pereceria o que, igreja? Sem dúvida. Mas por quê? Se eu não cresce. Deixa eu te falar uma coisa, toda pessoa que não crê, ela vai perecer. A pessoa que não crê na obra da cruz, a pessoa que não crê naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a pessoa que não crê, entenda, que o casamento dela tem reconstrução, a pessoa que não crê na vida financeira, o que a palavra de Deus diz, o Davi chega a dizer, olha, eu pereceria se eu não cresce. Mas o que? Ele vai dizer, ó, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Irmão, nós estamos na terra dos viventes. Você não entenda bem, não está na terra dos mortos. Eu falo, glória a Deus, que você pode bater os pés, porque quem já morreu não bate o pé mais. Não tem como bater mais os pés. Então veja que ele está dizendo, eu pereceria, poxa, se eu não cresce. Que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A minha oração é que você creia. Para você poder ver, para você enxergar, entenda bem, o que Deus quer fazer na sua vida, na terra dos viventes. O problema de muita gente que não recebe, é porque ele não consegue crer. Eu falo que às vezes tem gente que começa a crer, e começa bem, mas ele não consegue terminar. Quer ver, por exemplo, veja em 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. Então o que o Davi está falando? Pereceria eu? Sem dúvida, se eu não cresce. Tem muita gente perecendo porque não está crendo. Veja o que ele vai dizer, 1:8, vamos lá? O qual, não havendo o que, pessoal? Visto, enxergado, a mais, no qual, não o vendo agora. Mas vírgula aqui que diz aí agora, mas crendo. Eu não vejo Deus. Você consegue ver Deus aqui? Alguém está vendo Deus aqui, gente? Não. Pastor, mas como assim? Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu sinto Deus, Deus está comigo, Deus está na sua palavra. O mundo lá fora, escuta o que eu vou dizer, o mundo lá fora, para crer, eles precisam ver. Eles precisam ver, o crente é diferente. O crente não precisa ver para crer, o crente crê para ver a manifestação de Deus. Para ver Deus operar, a linguagem de Deus é essa, é você crer para você ver a glória de Deus. O mundo lá fora diz, que toda ação tem uma reação. Aqui é diferente, você crê para você ver a glória de Deus. Você crê para você ver a manifestação de Deus. Mas aí você vê, pastor, então o que eu tenho que fazer, entenda bem, para não perecer? É crer. Veja o que a Bíblia vai dizer, o Paulo fala ao povo de Coríntios. Põe para mim, por gentileza, 2ª carta aos Coríntios 4:13. Interessante isso aqui, 4:13. Olha o que ele vai dizer. 2ª carta aos Coríntios 4:13, E temos, portanto, atenção, leia vocês, o mesmo espírito de fé. Para você receber algo de Deus, você tem que falar a linguagem de Deus. Você precisa ter uma vida, entenda bem, com conformidade à palavra. Como assim, pastor? Veja o que ele está dizendo. Ei, precisamos ter o mesmo espírito de fé. Como assim, pastor? Você quer ter um casamento abençoado? Os dois têm que falar a mesma linguagem. Não pode falar A e B, tem que andar junto. Lá em Amós 3:3, a Bíblia diz, andarão dois juntos. Agora, entenda, eu não estou querendo falar do homem, sentido genérico, homem e mulher. Não, veja o que ele vai dizer, andarão dois juntos. Quem? Volta lá, por favor, Amós 3:3. Andarão dois juntos. Quem? Você e Deus. Eu e o Senhor. Pastor, como assim? Eu ando com Deus se a minha vida não tem conformidade com a palavra? Eu ando com Deus se a minha mente não tem conformidade com a palavra? Eu ando com Deus se o meu coração não está na palavra? Será que Deus está andando comigo? Então, para você entender bem, ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, o que ele está querendo dizer para a sua igreja? Você precisa ter o mesmo espírito de fé. Mas que espírito é esse, pastor? Já vou lhe mostrar. Aí volta lá. Como está escrito? Atenção agora. Crie. Ou seja, a palavra veio, ela alimentou, entenda bem, a minha fé. Você começou a crer. Olha o que ele está dizendo. Eu criei, então por isso falei. Veja que o pastor está querendo dizer, toda ação tem uma reação. Lembra de um homem chamado Ezequiel?
ele foi levado para o vale de ossos secos. Quando ele estava naquele vale, ele não saiu, entenda bem, falando besteira. Ele não saiu fazendo nenhuma loucura. Não, pastor, não. O que ele fez? Ele estava no meio de um vale de ossos secos. De repente, o Senhor faz uma pergunta para ele. Ô Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Você sabe o que ele falou? Ô, Senhor, tu sabes. É o Senhor que manda. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Ô Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Quando Deus fala com ele, ele tinha uma palavra. Aquela palavra, entenda bem, entrou no coração. Lembra que o pastor falou? Eu criei e por isso falei. Então, quando você tem uma palavra, meu irmão, a palavra alimenta a sua fé. Aquela fé faz você crer. E quando você crê, você fala. Você lembra de Jesus? Eu poderia dar vários exemplos. Ele chega numa figueira para ver se tinha fruto, ele estava com fome, ele não encontra fruto, ele olha para aquela figueira e o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Mas não adianta você falar da boca para fora se não tem um fundamento, se não tem algo, entenda bem, que vai repreender o mal, que vai secar a figueira, que vai fazer os ossos, entenda bem, ter vida. Então veja que tudo é algo da palavra, é uma palavra que Deus dá para você, que a vida volta. A paz volta, a alegria volta. Então, como que uma pessoa ela deixa de crer? Quando ela não ouve a palavra. O que a Bíblia chega a dizer em Romanos? Como crerão se não há quem pregue? Como que você vai crer se você não está ouvindo a mensagem, a palavra? Então, você começa a crer quando? Quando a palavra ela é pregada. Quer ver, por exemplo? Será que você crê? Quanto tempo você já está na igreja? Não precisa responder não. Mas a Bíblia diz em João, todo aquele que crê, olha aí, crê e for batizado, este será salvo. Não vai se escandalizar, tem gente que ainda não é batizada, irmão. Está perdendo a salvação. Mas eu pergunto para você, você acha que Deus vai abrir uma sessão para você? Vai abrir pode entrar fulano, pode entrar, estou abrindo. Não, irmão, hoje ele está como advogado lá na frente, ele será o juiz. E como juiz ele aplica a lei. Por isso que eu tenho falado, tem gente que está brincando com Deus. Ele consegue ouvir a palavra, mas ele não crê. Ele não crê que Jesus morreu numa cruz por ele, para trazer salvação. Ele não crê na cura. Eu falei que é muito fácil você pregar para os outros, não é? A Bíblia não chega a dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É muito fácil você pregar para os outros, mas você já pregou para você? Já viveu, entenda bem, palavras para você? Por exemplo, quando alguém está doente, não é fácil chegar para alguém e dizer assim, ei, Jesus Cristo te dá? Ô irmão, Jesus te curou, rapaz. Toma posse da bênção. Mas e quando é você? Quando você está com o diagnóstico na mão? Porque pregar para alguém, rapaz, você precisa ser fiel a Deus. Você toma vergonha. Mas e quando é para você mesmo? E aí? Porque pregar para os outros, irmão, é fácil demais. Eu quero ver pregar para os outros. E você prega para os outros até de boca fechada, porque a sua vida é um testemunho. O seu dia a dia é um testemunho. O que tem de gente reparando você, o que tem de gente te observando. Quero ver o que ele vai fazer agora. Eu quero ver o que ela vai falar. Eu quero ver só. Então, cuidado. Repito, será que nós cremos de verdade em Deus? Como que eu creio? Quando eu estou ouvindo a pregação. Aí ele vai dizer agora, no finalzinho, nós cremos também, por isso também falamos. Irmão, se você crê em Jesus, você fala. Se você crê em Jesus, você prega para as pessoas em tempo e em fora de tempo. Quer ver, por exemplo, tudo isso aqui eu estou trazendo um resumo, que eu já vou entrar na prática. Põe Tessalonicenses para mim, 2:13. Na NTLH, eles vão só trocar aí a tradução. NTLH, olha só o que vai dizer aí, muito bonito esse versículo. Vamos lá. E existe outra razão, pela qual sempre damos graças a quem? A Deus. Mas quando? Quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Eu louvo a Deus por cada mensagem que Deus traz. Eu louvo a Deus por cada palavra que Deus traz. Por quê? Porque cada palavra que Ele traz para nós, amigo, Ele está aumentando a sua fé. Você começa a crer de verdade naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está falando. Eu contei um caso de uma irmã nossa, na sexta-feira. Ela veio para a reunião, participou da oração de 60 minutos com Deus, que sempre na última sexta-feira a gente ora aqui 60 minutos. Ela entrou aqui com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça pesada.
Na hora que acabou a reunião, fui lá para a porta, ela chegou e falou, pastor, eu não posso ir embora sem o senhor fazer uma oração. Ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, faz essa oração. E eu fiz. Na hora eu falo, para cada situação, Deus ele inspira você, né, diferente. Aí na hora da oração, eu falei assim, eu nem lembro, ela que me falou. Falou, pastor, o senhor orou assim, Deus, em nome de Jesus agora, eu repreendo todo mal, toda dor, toda enfermidade. Até ela chegar em casa, a dor desapareceu. Ela foi. Ela foi naquela fé. Não, até chegar em casa a dor não vai voltar. Ela falou, pastor, quando eu abri a porta, parece uma coisa, buf, sumiu a dor. Aí ela contou hoje, ela falou, pastor, não voltou mais a dor. Eu falei, nem vai voltar. Mas quando ela recebeu a benção? Quando ela aceitou. A palavra que foi dada para ela, quando ela recebeu no coração. Amigo, Deus está trazendo a palavra para você hoje. Quando alguém muda, veja agora, presta atenção. Aí ele vai dizer, vocês a ouviram. Ouviram o quê? A palavra. Agora vamos lá? E, diga vocês, aceitaram. Vamos ver a parte de Deus agora? Peraí, quando é que Deus, pastor, o Davi disse, pereceria sem dúvida, se eu não cresce. Então se eu não creio, eu vou perecer? Vai, é o que a Bíblia diz. E se você pode até pegar lá em Provérbios 13, ele chega a dizer, olha, o que despreza a palavra, o que acontece com ele? Perecerá. Se alguém despreza a palavra, ele vai perecer. Então volta lá, Davi não pereceu por quê? Porque ele creu. Quando é que eu mostro para Deus, entenda bem, que eu creio? Quando eu aceito a sua palavra. Veja, a palavra é pregada, muitos estão ouvindo a palavra. A pergunta é, tem uma aceitação? Você aceita a palavra que é pregada? Você aceita a palavra que é dirigida? Por exemplo, quantas vezes vem uma palavra sobre perdão? Você aceita? Quando vem a palavra sobre, ei, coloca a vida em ordem, você aceita? Ou você sai revoltado da igreja? Amigo, não adianta você crer se você, entenda bem, não aceita a palavra. Se você não aceita a correção. Eu não estou com você dia a dia, né? Eu não estou com você todos os dias. Por isso que eu falo, eu sou limitado, quem fala é Deus. Não adianta você orar por algo, Deus, eu vou determinar, nesse contrato eu vou colocar, vai sair a minha bênção. Não vai sair se você não aceitar a palavra. Veja que o Ezequiel, ele só fala aos ossos, por quê? Porque ele aceitou a palavra. Se você não aceitar a palavra, o pastor pregou, que boa mensagem, que palavra abençoada, a palavra tem que estar no coração. Você sabe qual que é o papel do diabo? A Bíblia diz que depois que nós pregamos, depois que a palavra é pregada, vem quem? O diabo, e tenta tirar do nosso coração a palavra. Por isso que você tem que aceitar. Glória a Deus, hoje o pastor foi usado por Deus para falar de perdão. Obrigado, o senhor falou comigo. O pastor falou disso, Jesus, obrigado, era para mim essa mensagem. Eu falo que tem um negócio de apontar dedo. Ai, se o fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, se Deus não trouxe, é para você. Não é verdade? A gente tem um costume de falar, não, pastor, é o fulano, é o Beltrano. Para, tem que ter uma certa aceitação. Eu tenho que aceitar. Aí ele vai dizer agora, não aceitaram, olha lá, como uma mensagem que vem de... Irmão, dói o coração às vezes. Quando alguém fala assim, essa palavra que foi pregada, foi o homem, não foi Deus não. Rapaz. Já viu alguém dizer assim? Hoje não foi Deus não, foi o homem. Rapaz, pode ser, desculpa o que eu vou dizer, mas não me leve a mal. Entenda o que eu vou dizer. Que eu creio que não existe nem melhor nem pior. Mas vamos pegar assim um novato. Está começando agora e ele vem trazer uma palavra. Irmão, pode ser uma criança. Se ele está pregando a palavra, Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Deus, entenda bem, pode ser pequeno, pode ser maior, pode ser novo, pode ser um idoso. Deus usa quem ele quer. Então ele está dizendo, não veio de homens, de pessoas, mas como a mensagem que vem de quem? De Deus. Amigo, essa palavra vem de Deus para você hoje. Essa palavra vem de Deus para você. Mas agora vem. Mas, olha agora, fala que vem de Deus, né? E o que de fato ela é do Senhor. Pois Deus está, agora atenção, hein? Eu quero que vocês, todo mundo agora, as pessoas vão ler comigo, vai. Deus está agindo em vocês, vírgula, lê vocês. Peraí, na vida de quem que Deus está agindo? Daqueles que creem. Deus só pode operar na vida de quem acredita, de quem confia. Porque afinal de contas, a Bíblia chega a dizer em Tiago 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia chega a dizer, peraí, se você vai pedir alguma coisa a Deus, peça com fé.
Você não pode duvidar, porque, meu irmão, a fé ela precisa ser genuína. Quando a fé se mistura com alguma coisa, com a dúvida, já não tem mais nada de Deus. Aí a pessoa fala, pastor, por que eu não recebo? Olha o que ele vai dizer, presta atenção. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você nunca percebeu que tem gente que fala assim, uma hora minha vida está boa, outra hora minha vida está ruim. Mas por que tem gente assim? Porque a pessoa começa crendo, ela crê, ela acredita, não, vai mudar, pastor, Deus é comigo, a minha vida vai para frente, pastor, as coisas vão caminhar. Mas irmão, eu vou te provar agora que nós vamos entrar na prática. Quando Deus traz uma palavra para a gente, quando Deus promete algo para nós, olha que forte que eu vou te falar, Deus não mostra, entenda bem, o meio da situação, o meio da história. Deus não entenda bem, Ele não fala o que vai acontecer no meio, Ele só fala o fim. Não, você vai alcançar, você vai ser abençoado, você vai ter, ou não é? Deus não fala que lá, quando Ele falou para Israel, para o povo lá de Israel, que eles iriam alcançar a terra prometida. Deus falou em algum momento que tinha gigantes? Deus falou, gente? Não! Deus não falou que tinha gigantes, ao contrário, vai, espia a terra, porque eu hei de dar, eu vou abençoar. Deus falou que ia dar. Sabe por que Deus fala para você só o meio, o início e o fim? Sabe por que Deus fala o fim para você? Irmão, para te motivar. Porque se Deus fala para você, olha, tem gigantes, hein? Tem lutas. É igual um irmão. Uma pessoa falou assim, fulano, você está desempregado? Tô. Você quer trabalhar? Se quero. Você quer mesmo? Tô precisando. Aí para pegar peso, tô fora. Você quer trabalhar ou não quer? Vamos falar a verdade? É igual a pessoa que está com fome. A pessoa que está com fome, ela escolhe o que ela vai comer? Um dia um rapaz falou assim para mim, fulano, eu estou com fome. Eu falei, você está com fome? Vamos ali que eu vou te pagar um almoço para você. Ele foi, irmão. Sabe onde eu levei ele? No Bom Prato. Quando chegou no Bom Prato, ele falou, tô fora, sai fora, não quero não. Você queria que ele levasse aonde? A pessoa que está com fome, ela escolhe lugar, gente? Escolhe ou não? Não. Então você vê, a pessoa que ela quer realmente Deus, a pessoa que quer buscar Deus de verdade, amigo, ela está disposta. Ela é uma pessoa decidida. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, só recapitular que agora eu vou entrar na prática e o bicho vai pegar aqui, irmão. Vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa. Pereceria eu sem dúvida. Como que uma pessoa ela crê em Deus? Quando a palavra ela é pregada. Tá, e quando Deus começa a agir na vida de alguém? Quando a pessoa aceita a palavra de Deus no coração. Um exemplo, eu preguei. Você sai daqui reclamando, murmurando, questionando. Eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Vamos lá. Deus vai agir na sua vida? Não, por quê? Porque para aquela palavra você fechou o coração. Para aquela palavra que foi pregada, tu fechou o coração. Deus não vai operar. Deus não vai se manifestar. Tá, agora vamos na prática. Primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, alguém que teve uma certa incredulidade no coração. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Vá lá em nome de Jesus. Marcos capítulo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 17. Aqui eu quero que você agora analisa dentro desse versículo qual é o problema da situação. Vamos lá? Diz assim, 17. E um da multidão, um homem, respondendo disse, falando para Jesus, viu? Mestre, Senhor, trouxe-te quem? O meu filho, pois ele tem um espírito mudo. Aqui você entende o que havia na vida desse menino? Um demônio. Tá, agora vamos lá. Aqui nós temos 3 personagens. 3. O pai, o menino e o que mais? E o espírito. Eu ouvi, vai de novo, vai. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Vocês estão tímidos, vai. Vamos lá, bem forte, vai. Diga pai, menino, que era o filho, e qualquer outro, o espírito. Agora fala para mim, nessa situação, quem era o problema? O demônio? O diabo sempre é problema, né, irmão? Na vida de alguém. Não. Quem era o problema, pastor? Era o filho? Não. Era o pai.
Eu vou te provar na Bíblia. Você sabia que às vezes alguém tem um espírito imundo, um demônio na vida dele, mas aquele demônio, na verdade, entrou por causa de um problema de alguém? Pastor, como assim? Alguém da minha família pode tá fazendo coisa errada e aquele demônio entrar na vida de outro? Pode. Porque afinal de contas, olha o que eu vou dizer para você. Tem gente que às vezes erra e quem leva a culpa é outro. É assim ou não é, gente? Quer ver? Vamos lá que eu vou te mostrar. Verso 18. Diz, e este onde quer, o pai falando, onde quer que ele vai, o apanha, despedaça-o, e espuma, arranja os dentes, e vai se secando. Mas, Senhor, eu falei para os teus discípulos que o expulsasse, que mandasse o demônio embora, e não puderam. Já começou aqui, irmão, jogar a culpa agora nos discípulos. Ô Senhor, olha, eu levei para os discípulos do Senhor, os homens de confiança, o fulano orou, o Beltrano orou, mas ele continua endemoniado. A situação não melhora, o caso não melhora. E vamos falar a verdade? Quantas vezes você já orou, já pediu oração para pastor, para obreiro, para o fulano, para o ciclano, e nada muda? Esse problema não é de agora, irmão. Veja que Jesus, quando ele começa a ouvir esse argumento desse homem, Jesus na hora ele não bota as duas mãos e vai orar. Não. Jesus ele começa agora a entender a história. Ele começa a entender, peraí, olha a pergunta que ele faz para esse pai de família, quer ver? Vai no versículo 21, vamos lá. E perguntou Jesus ao pai de quem? Do menino. Vamos lá? Vai, vocês. O que o pai perguntou? Ei, quanto tempo que acontece isso? Quanto tempo que o menino está nessa situação? Há quanto tempo que manifesta demônio na vida dele? Aí o pai, irmão, veja que o pai responde na lata, desde a infância. Desde quando ele nasceu, ele é assim. Desde quando ele nasceu, então vamos lá. Entenda o que eu vou dizer agora. Se o menino carrega um problema desde a infância, você não concorda comigo que esse problema ele era antigo? Tem gente que carrega problema, irmão, um problema antigo, antes de casar. Um problema antigo, que todo mundo já tentou, e todo mundo é o problema. E eu quero hoje abrir os seus olhos. Será que todo mundo é culpado por ser assim? E será que você vê um monte de gente, fulano é culpado, igreja é culpado, pastor é culpado, porque ora e não adianta. Irmão, lembra que o pastor falou? A palavra ela é pregada. Você precisa aceitar a palavra. Eu preguei para uma senhora, escuta o que eu vou dizer. Preguei para uma família que eles todos os dias manifestavam demônio. E eles me ligavam. Pastor, o senhor pode vir aqui? Eu ia, irmão, saía de longe, ia lá, orava. E falava, irmão, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam congregar, buscar Deus. Tá bom, pastor, nós vamos. E nunca vinha, nada de ir na igreja. E um dia, irmão, sabe quando você está inspirado, na hora, na presença de Deus? Eu falei, irmão. Orei, manifestou demônio. Eu falei assim, ô irmã, não adianta eu toda vez entrar aqui, orar, se a senhora não tomar uma poção na vida. Ela regalou os olhos. Como assim, pastor? Ô irmã, desculpa que eu vou falar, mas a senhora quer uma libertação mesmo? Eu quero, pastor. Então não adianta eu sair daqui, ir lá para a rua, para ir para minha casa, e a senhora acender um cigarro. Depois de uma libertação. A senhora está brincando com Deus, irmã? Porque eu mando um demônio embora, depois volta 7. E 7 demônios piores. Ela olhou para mim e falou assim, vai fazer o que? Eu gosto do cigarro, pastor. Falei, tudo bem. Aí, escuta só. Ela me liga. Pastor, o senhor pode vir aqui de novo? Eu falei, eu só volto agora quando a senhora for na igreja. Irmão, tem gente que faz do pastor uma bengala. Apoia no pastor, apoia nos obreiros. Enquanto a pessoa não aceitar a palavra aqui, no coração, pode ser pastor, pode ser o que for, a vida da pessoa não vai mudar.
A Bíblia diz bem claro, Deus só pode agir na vida daqueles que ouvem a palavra e aceitam no coração. Se você não quiser uma mudança, irmão, não tem quem possa fazer por você. A verdade é essa. Quanto tempo sucede isso? Aí ele fala, desde a infância. Ah, desde a infância. Aí o pai, irmão, ele começa a lembrar coisas do passado, coisas que aconteceu lá atrás, aí ele vem e me solta essa. Vamos lá. Diz assim, e muitas vezes, Jesus, o inimigo tem o lançado no fogo, na água, para fazer o que com ele? Para destruir o meu filho. Irmão, meu Deus do céu, misericórdia. Vai, lê todo mundo agora. Mas você vai ler só essas duas palavrinhas, vai. Mas, vírgula, vai. Para, não, só fala se. Mas bem forte, vai. De novo. Posso pedir isso a última vez? Mas bem forte para quem está em casa ouvir isso aí, vai. 1, 2, 3 e... Deixa eu te perguntar uma coisa. O se é de Deus? O irmão, calma, que eu vou falar várias coisas aqui agora. Mas já aproveitando a oportunidade, eu peguei o meu contrato da fé. Se não chover, eu vou. Você é decidido mesmo? Ou você é uma pessoa indecisa? Se eu acordar com o pé direito, eu vou. Se eu acordar com o esquerdo, não vou. Porque esse pai chega para Jesus e fala assim, ei, olha o que o demônio está fazendo com o meu filho. Mas se, sabe o que ele fala? Se tu podes fazer alguma coisa, faz. Essas palavras são palavras de pessoas que creem verdadeiramente? Não. Se tu podes, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode tudo. Quem fala se, é porque não conhece Deus, irmão. Se o fulano ficar curado, se ele está curado em nome de Jesus, irmão. Tira esse negócio de si. Eu falo, tem crente que é ele mesmo, não recebe a palavra. E aí, irmã, a senhora vem amanhã? Se Deus quiser. Eu já vou dar a resposta de Deus para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, Deus quer. Diga de novo, diga Deus quer, irmão. Quem não quer o homem. Eu perder, pastor, meu descanso. Irmão, toda ação tem uma reação. O que o homem planta, o homem vai colher. O que o homem ora, Deus, meu irmão, ouve lá de cima e abençoa. Se o Senhor quiser, o Senhor faz alguma coisa. Se Deus quiser, irmão, meu Deus do céu. O que tem de crente, pastor, se. Para com isso, irmão. É igual que você vai procurar um advogado. Você procura advogado, o advogado tem que ser leal, verdadeiro. Não é para todas as causas que ele vai dizer, ó, vai dar. Primeiro que você não tem que prometer nada para ninguém. Você vai analisar a situação, o caso. Você vai ver se realmente dá ou não. Ô fulano, olha, eu não vou te prometer nada. Mas a situação é essa, é assim, assim. Aí ele chega, ó, não, vai dar certo. Aí você pega um juiz que está meio doidão da cabeça e você tem tudo certo, irmão, e aí? Por isso que em tudo você deve orar, colocar nas mãos de Deus. Deus, o Senhor é comigo, eu tiro o si, vai dar certo. Operando Deus, ninguém impedirá. Coloca Deus na frente, irmão. Quando Deus está na frente, diga assim para o irmão que está do seu lado, diga, tudo dá certo. Diga glória a Deus, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, diga, acabou-se. Agora pergunta para ele, você vem amanhã? O que ele falou? Se Deus quiser. Está amarrado, né? Aí Jesus vem e responde para ele. O que você falou? Se. Tá bom, vou te responder. 23, vai. E Jesus lhe respondeu, tá bom, da mesma forma. Ei, se tu podes crer, tudo é possível que crê. O que ele falou para aquele homem? Vou te falar então, vou falar. Se você crê, não é comigo. Eu só posso abençoar quem crê na minha palavra. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei na igreja, há uns 15 anos atrás, eu lembro que eu estava começando. Eu estava fazendo um curso preparatório de obreiro, na Igreja da Graça. E eu lembro que tinha um obreiro muito usado por Deus, irmão. E eu falava assim, rapaz, esse irmão é minha referência. Né? Com o tempo, no início, você sempre quer alguém como referência, alguém para poder te guiar. E eu lembro que esse irmão falou assim comigo, Vitor, vamos no velório? Rapaz, morreu um fulano de tal, vamos lá orar por ele? E eu falava, rapaz,
E no início, eu tinha muito medo desse negócio, irmão. Hoje não, hoje eu até brinco, eu vou no velório e passo a mão no defunto e tal. Né? Mas antigamente não, irmão. Antigamente eu chegava e já fazia assim, ó. Sério, a minha mãe, para quem não sabe, a minha mãe no passado, ela chegava a ler a mão das pessoas. Minha mãe tinha contato com os mortos. Coisa séria mesmo, que a gente tinha medo dos mortos. Minha mãe tinha contato com os mortos, para você entender. Hoje não, na verdade ninguém tem contato com os mortos, tá, gente? Você sabe que isso é um demônio, enfim. Mas tudo bem, voltando para a mensagem. Aí eu lembro que ele falou assim, rapaz, vamos lá? Irmão, eu tinha um medo lascado. E ele chegou perto do morto, e eu assim, né, irmão? Aí ele chega, pessoal, vamos ficar de pé todo mundo, tal. Estamos aqui, né, para orar por toda a família. De repente ele olha e fala no meu ouvido, agora eu vou orar para o morto ressuscitar. Na hora que ele falou aquilo, irmão, estava perto de fundo, eu já dei um passo para trás. Eu falei, está amarrado. Quando ele me procurou, eu já estava lá na porta. Não, estou falando sério, eu estava na porta. E ele começou a orar. E eu falei, meu Deus, esse cara é doido, vai que ressuscita mesmo. Então, se aquele morto levantar, eu já saio correndo. Eu pensei comigo, eu não fico, irmão, não fico. Não, estou falando sério, irmão. Aí tudo bem, eu estava começando. Aí na hora, ele começou a orar, Deus, eu vou orar aqui agora, o Senhor está me incomodando, Deus, esse morto vai ressuscitar, eu profetizo agora. E ele olhando para a família, pessoal, presta atenção, hein, Deus vai ressuscitar o morto. Irmão, ele ficou orando 30 minutos, e o morto não ressuscitou, não aconteceu nada. Veio um rapaz da família, levou ele lá para fora, falou, para de graça, e bateu nele lá fora. Eu falei, ainda bem que eu me afastei, senão eu ia apanhar junto, irmão. Mas por que eu estou falando isso para você? Presta atenção, se Deus levou, é porque era da vontade de quem? Primeiro, para você orar nesse sentido, você tem que ter uma palavra de Deus para isso. Não tem que ser coisa da minha carne. Eu vou orar e vai. Não, Deus mandou eu orar. Deus me deu uma palavra. Deus mandou fazer. Tem que ter um fundamento, irmão, senão não rola, não acontece. Então ele fala agora para o pai, tudo é possível ao que crer. Irmão, eu vou te provar agora que o problema não era o filho, era o pai. Mas por que era o pai? Vamos lá, 24. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, chorando, o que ele falou? Isso, ele falou, eu creio, agora eu creio. Veja, uma palavra que Jesus deu para ele lembrou de algo. Desde quando acontece isso? Desde a infância. Você concorda comigo que alguma coisa lá atrás, na infância, no passado, ele deixou a incredulidade entrar no coração dele? Você consegue entender que teve muitas e muitas pessoas que começaram na igreja, mas talvez pelo testemunho de alguém, não é nem testemunho de alguém, a pessoa se afastou da igreja, se tornou uma pessoa incrédula. Aquele que cria já não crê mais, aquele que acreditava já não acredita mais. Então lá no passado alguma coisa aconteceu que o pai nem acreditava que Jesus dava jeito no filho dele, que Jesus podia colocar o filho em liberdade. Então quando Jesus solta isso, que tudo é possível, na mesma hora o homem começa a chorar, ele lembra de algo que aconteceu lá no passado, e ele fala, Senhor, agora eu creio. Então agora ele libera, ele aceita a palavra onde? No coração, eu creio. Aí ele me solta essa, vamos lá? E disse-lhe, Senhor, ajuda a minha. Por que o filho não era liberto? Eram os discípulos? Não, era a incredulidade do pai. Não adianta você lutar por um casamento, por uma família, que você não acredita mais. Não, eu não acredito que dá certo mais, pastor. E nem Deus vai ajudar, porque a pessoa está sendo incrédula. Lembra que o pastor falou que tem que ser, vamos lá, na mesma fé. Tem que ter o mesmo espírito de fé. Se os dois lutarem juntos, irmão, a Bíblia diz que um coloca 1000, dois coloca 10.000 demônios. Ô mulher, lute com teu marido. Ô marido, lute, entenda bem com a tua esposa. Ore, seja um casal consagrado, abençoado. Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, diante de Deus. Quando os dois lutam juntos, não tem demônio que aguenta, porque a unção é grande demais. Mas agora, quando é um só, que é incrédulo, que não crê, eu não creio mais não, pastor, nem Jesus pode mudar esse caso, nem ele pode reverter, será que não?
Então está na hora de você hoje dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio que a minha vida vai mudar. Eu creio que o meu casamento vai mudar. Eu creio que essa situação, meu Deus, o Senhor vai reverter. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Diga amém. Resumindo para vocês, o filho ficou liberto. Depois vocês continuam na casa de vocês. Isso aqui foi um homem incrédulo. Agora deixa eu te mostrar um homem que criou. Um homem que acreditou do início ao fim. E ele foi recompensado. Sabe quem? Diga assim para o irmão que está do seu lado, diga: Elias. 1 Reis 17. Lembra daquela canção? Eu vou falar acerca de um profeta. O quê? Que foi ao monte para falar. Vai. Chama Elias. Quando orou, fogo do céu desceu. Vamos lá. 1 Reis 17. Eu vou te mostrar uma coisa agora, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu só te mostrar 3 versículos. Depois eu já vou pro nosso foco aqui, nosso objetivo. Ó, 17:3. Vamos lá, 3. Põe o 3 primeiro. Vai-te daqui, Elias. Vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vai. E há de ser, o que, igreja? Que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos covos que ali te sustentem. Tá, agora vai para o versículo 1. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha... Para aqui. Presta atenção. O Elias, ele profetiza, ele ora para não chover. E a Bíblia chega a dizer que durante 3 anos não choveu. Não caiu um pingo do céu. Agora me explica uma coisa. Por que não tinha água para aqueles homens e para Elias tinha? Vamos de novo onde nós começamos. Salmo 27:13. Vai lá. Salmo 27:13. Pereceria eu? Você sabe por que o Elias tinha e os outros homens não? Por quê, pastor? Porque Deus só dá para quem crê. Quem não crê não tem. Quem crê na palavra, o mundo pode estar em crise. Você não está em crise, você está em Cristo Jesus. Em Cristo você é aquele que me fortalece. Então veja, o que a Bíblia chega a dizer que os covos faziam? Vai para o versículo 6. E os covos lhe traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Vai, e bebia do ribeiro. Tem vou ficar citando o nome não. Alguém que falou assim: tá caro? Completa aí, Gabriel. Cadê o Gabriel? Tá caro? Não compra. Posso falar uma coisa para você? Chega desse negócio, irmão. Se você é de Deus, você não vai passar vontade. Se você crê em Deus, você vai parar de ficar levando calculadora para mercado. A irmã vai lá comprar, fica... Ai, pastor, o café está tão caro, pastor. Está difícil de comprar café, pastor, porque você precisa aumentar a sua fé. A irmã foi comprar uma Coca-Cola, o irmão falou assim, ela falou assim: nossa, tá tão caro, né? Aí o rapaz olhou para ela e falou assim: tá caro para você que não tem dinheiro. Eu posso falar uma coisa para você? Quem aqui é de Deus, irmão? Olha para o irmão que está do seu lado assim: não vai faltar para você. Quem é o dono do ouro e da prata, não é Deus? Acabou, irmão. Somos filhos. Quem é filho tem direito à herança. Chega de ver na pobreza. Está na hora de você crer. Tudo é possível ao que crê. Pastor, chega. Não, Deus vai me dar o melhor. Eu não vou ficar com esse negócio de necessidade, passando, desejo de comer, e ficar, não posso pegar isso. Meu filho olha e fala assim: não, isso não, porque está caro. Como diz a ele, está caro é nome de japonês, irmão. Deus quer abençoar você com o melhor. Deus quer mudar a sua história. Porque faltava para todo mundo, ninguém tinha água. Elias tinha. Anda com Deus que você vai ter. Anda com Deus que Deus é o Deus da provisão. Deus não falta para quem busca. A Bíblia diz: aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta.
Se você, meu irmão, diz, pastor, está faltando, é porque não está buscando como tem que buscar. Ou senão você não está crendo como tem que crer. Eu falo que primeiro você tem que dar para Deus. Que eu vou te mostrar na Bíblia. Não tira a essência do negócio. A honra não é do homem. Ai, pastor, eu recebi. Glória a Deus, agora eu vou desfrutar. Não. A essência, a lealdade, a honra é daquele que abençoou você. Porque quando Deus fala para Elias, Elias, vai para Sarepta. Quando Deus fala para Elias ir para Sarepta, a gente olha assim, irmão, nossa, quer ver? Vai para o versículo de número 8, ó. Então veio a palavra de Deus para Elias. Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, fica naquele lugar. Olha agora a frase, que linda, irmão, tremendo. Eis que ordenei ali uma mulher viúva. O que ela vai fazer? Para tudo aqui. Irmão, eu já consigo ver a cena na minha mente, na minha cabeça. Ô Vitor, vai para a Europa. Aleluia. Diga glória a Deus, gente. Porque lá vai ter uma viúva. Vai você e a tua esposa, a Yasmin, o Isaac, que vai ter uma mulher, uma viúva. Ela vai sustentar vocês, irmão. Eu não vou levar mala, eu não vou levar roupa, eu não vou levar nada, porque na minha cabeça lá tem uma mulher rica demais. Gente, parece que vocês estão estranhos. Tá tudo bem aí, gente? Terra, chama a terra, vem cá. Amém, gente? Amém. Quando Deus fala isso, não dá para perceber assim? Vai ter uma pessoa que vai te sustentar. E eu vou falar uma coisa para você, você nem imagina. Mas Deus já levantou você para sustentar essa obra. Deus sustentou você para abençoar essa obra e você nem sabe, irmão. Tudo bem, o Elias não pensa duas vezes, ele vai. Quando ele chega lá, irmão, na cabeça dele, rapaz, essa mulher vai sustentar o meu ministério, essa mulher vai me abençoar e tal. Aí ele chega. Eu posso perguntar algo para vocês? É fácil crer em Deus? Quem acha que é fácil? Levanta a mão. Quem acha que é difícil? Quem já morreu? Não levantou a mão, irmão? Vou perguntar de novo. Quem acha que é difícil? Quem acha que é fácil? Posso te falar uma coisa? Fácil não é. Porque você olha para a situação. Você olha aquele obstáculo. Vamos lá. Davi, quando ele fala, pereceria eu sem dúvida se eu não cresce. Quando ele olha para aquele gigante, irmão, maior que ele, você acha que ele não tremeu? Mas ele não foi por aquilo que ele viu. Ele foi por aquilo que estava na palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou derrubar esse gigante. Às vezes a gente olha para algumas situações, que a gente fica atemorizado. Que você fica assustado. Eu falo, a pessoa vai lá e pega, chegou a conta da fatura, né? Meu pai, o sangue de Jesus tem poder. Tudo isso? A pessoa fica, meu Deus do céu, como que eu vou pagar? Por que não pensou na hora de comprar? É um gigante, irmão. Quando você abre a porta da sua casa para sair, é um gigante atrás do outro. Que você precisa crer que você vai, que você também vai voltar. Você precisa crer, você precisa acreditar. Só que acreditar e crer naquilo que Deus fala, não é fácil, irmão. Na cabeça do homem é uma coisa, na cabeça de Deus é outra. Vai lá que tem uma mulher que vai te sustentar. Ela vai me sustentar? Tá bom. A cabeça de Elias, rica. Na cabeça de Deus, pobre. Vamos lá? 10. Vamos lá, veja. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. O que ela estava pegando, gente? Você acha que mulher rica vai... Fala aí, irmã. Você acha que uma mulher rica vai pegar o quê? Vai nada, irmão. Ô, fulano, tem que pegar lenha para acender o fogo. Não vai, irmão. Mas tudo bem. O Elias deve ter pensado, a mulher é demais, tem até empregada, irmão. A mulher tem até empregada, essa mulher é top demais. Vai. E chamou e disse-lhe, trazei-me. Ô mulher, eu te peço. Traz numa vasilha um pouco de água, para que beba. O homem já chegou mandando, né, irmão? Por favor, água.
Aí o que diz agora no versículo 11? Indo ela a buscá-la, ele chamou e disse: trazei-me agora um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher já solta, irmão. Porém ela disse: ei, vive o Senhor, o teu Deus, que nenhum bolo tenho sequer, não tenho nada senão um punhado de farinha na minha panela, um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Agora, vai, moral da história. Para que o comamos e... Me explica agora, é fácil crer em Deus, irmão? Como que eu vou crer em Deus, pastor? Minha vida financeira está morrendo. Eu estou com um problema dentro de casa. Pois é, crer naquilo que está fácil é muito fácil. Eu quero ver você crer naquilo que Deus fala para você. Está difícil, está doendo. Continua a crer. Não para. Porque eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Continua, vai, continua. E o Elias chega e olha para aquela mulher e fala assim: olha, a senhora vai morrer? Aí o Elias entende, irmão. Porque o homem de Deus é inteligente, diga glória a Deus. Como assim o homem de Deus é inteligente? Deus não falou que o Elias ia para lá e aquela mulher ia sustentar o Elias? Olha o Elias agora, homem de Deus é inteligente. Deus, ele vai me usar para restaurar a vida financeira dessa mulher. Hoje ela está dizendo que ela vai morrer. Mas quando eu liberar uma palavra na vida dela e ela aceitar essa palavra vai colocar essa mulher de pé. E aquela que era pequena agora é grande. Quando você aceita a palavra, Deus faz do menor o maior. Agora, qual era o desafio dessa mulher? Crer. Vai. Olha o que o Elias vai dizer para ela. Irmão, é desafiador, vai. E Elias disse-lhe: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para quem? Para mim, um bolo pequeno. E traze-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Irmão, é desafiador. O que o Elias fala para ela? Faz primeiro para mim. O Elias representa a obra de Deus. O Elias representa o reino. Não pode tirar a essência do negócio. A lealdade, a honra. Quem foi que deu força para você ter? Quem foi que deu ânimo, saúde para você? Não foi Deus? E porque agora tem muita gente que vira as costas para Deus. Dê a honra para Deus. Deus, eu vou ser fiel. O Senhor me honrou. Ele está dizendo, faça primeiro para mim. Qual era o desafio dessa mulher? Porque ela ia morrer. Ela tinha um filho dentro de casa. Ela ia tirar do filho dela e ia dar primeiro para o reino. É difícil, né, irmão? Você olhar e dizer assim: rapaz, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para fazer, e eu acho que nesse mês eu vou ser fiel. Toma cuidado. Porque não vai ter aceitação lá em cima. Porque você não aceitou a palavra aqui embaixo, você desprezou o que é daqui de baixo. Imagina lá em cima, que eu vou mostrar para você agora. Quer ver? E eu vou terminar aqui agora. Meu Deus do céu, vai. Põe João 3,12. Pessoal do louvor já sobe aqui, por favor. João 3,12. Vamos lá. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Vai. Se vos falei de coisas terrestres da terra, eu mandei você fazer primeiro para mim, não fez? E não credes? Agora, vai. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Meu Pai. Põe a mão na cabeça e fala assim: misericórdia. Irmão, olha o que eu vou dizer agora. Se eu não consigo crer nas coisas pequenas terrestres, imagina as coisas celestiais. Se eu não consigo obedecer a Deus numa coisa pequena, você acha que eu vou para o céu? O Elias falou para ela: primeiro é para o reino. Nunca troque Deus por causa de uma festa, por causa disso, por causa daquilo. Coloque sempre Deus em primeiro lugar, porque você não vai sair da lista de Deus. Ele sempre vai olhar para você e sempre você vai estar em primeiro plano. Sempre em primeiro plano. Então qual que é o mal do homem? Sabe qual que é o mal do homem? O mal do ser humano? Ele tira a essência do negócio. A Bíblia diz que quando aquela mulher fez primeiro para o Elias, ela foi lá e disse: Elias, está aqui o reino, é do Senhor. A Bíblia diz que não faltou a farinha e nem azeite na botija e nem na panela daquela mulher.
Irmão, em tempo de luta, em tempo de guerra, em tempo de escassez, Deus vai, meu irmão, mandar para você bênção atrás de bênção. Vai ser igual pipoca, é um estourando atrás do outro, é uma bênção atrás da outra, para quem coloca Deus em primeiro lugar, para quem crê verdadeiramente em Deus. Crer em Deus não é você chegar e dizer assim, não, crer em Deus é, tá doendo, tá sofrendo, tá difícil, tá na aflição, continua, não para, continua, vai até o fim, porque Pedro teve fé para andar sobre as águas. Vem Pedro, ele foi, mas quando o diabo soprou o primeiro vento, o segundo, a Bíblia diz que Pedro afundou. Sabe por quê? Porque ele sentiu um vento forte. Tá doendo? Vou dizer mais para você, vai doer mais. Mas se você crer, por um lado, se o diabo manda aumentar, do outro, Deus manda aumentar 7 vezes a sua bênção. Porque quanto maior a luta, agora você vai dar um glória bem forte, maior é a vitória que Deus vai lhe dar. Pode aplaudir Jesus bem forte.